No Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras 3, Santos 2. O jogo para o Santos já parecia perdido logo na primeira etapa, quando o time dirigido por Luiz Felipe Scolari dominou o jogo, teve as melhores oportunidades, perdeu muitos gols e saiu na frente com 2-0 no placar. Olha, o Dudu abriu o placar lá na Arena Allianz Parque. O Palmeiras jogou muito bem, o jogo da superação do time, porque abala emocionalmente você sair na frente com 2-0, tomar um empate e ainda conseguir sair com a vitória com o apoio de seu torcedor. Segundo tempo foi muito disputado, um jogo muito bom na segunda etapa, mas no primeiro tempo só deu Palmeiras. O Palmeiras saiu da Copa Libertadores. É claro que ainda é uma ferida aberta no time, é uma grande competição que o time saiu, mas está muito bem no Brasileiro e vejo pouquíssimas possibilidades de o time não sair vitorioso da competição. Está jogando muito bem. Agora, no final do jogo, teve aquela confusão com o Daverson, né? O Felipão e tal, que o Felipão até disse que o Daverson tem um parafuso a menos na cabeça. Mas o Santos, com muita perseverança, conseguiu empatar. O time comandado pelo Gabigol, o seu ataque, conseguiu empatar o jogo diante do Palmeiras na segunda etapa. Um jogo muito disputado. O Santos não conseguiu ter o gás, o up final para virar o jogo, porque tinha tudo para virar o jogo, porque o Palmeiras, é claro, estava muito abalado, porque tinha sofrido 2 gols da equipe do Santos. O Santos esteve muito perto da virada, mas não conseguiu, perdeu muitas oportunidades no início do segundo tempo. Sofreu um empate a equipe do Palmeiras com o gol do Dodô. Naquele momento a derrota parecia eminente, o Santos foi para cima, mas não conseguiu, e o Palmeiras segue cada vez mais favorito no Brasileiro. O time é outro, o time joga muito bem, o ataque é muito competente, a defesa é muito consistente. No segundo tempo a defesa deu uma balada, mas ainda assim conseguiu ser eficiente, e aí a falta. E um belo gol do Palmeiras, 3-2 pro Verdão, que segue na liderança do Brasileirão. Vitor Luiz aos 25 do segundo tempo. Ficou assim, Allianz Parque, líder do campeonato. Palmeiras 3, Santos 2. E aí, Daverson, mais uma vitória. Muito importante, sou muito feliz. O time trabalhou bastante, pé no chão, com humildade. Acho que o mais importante é isso. Continuar com o trabalho que a gente vem fazendo. Pé no chão, não tem nada a ganhar ainda. Só pelo trabalho da equipe, a equipe está de parabéns. Deu sem entrevista. Eu queria que você falasse do resultado, obviamente, né? Vantagem conquistada ou pelo menos mantida, né? Dependendo da rodada, do fim da rodada. E falasse pra gente um pouco como é que você, como treinador, monta um time que está em meio a uma maratona. E a gente nota durante a partida, o Palmeiras abriu 2-0 e aí tomou um empate. E para muita gente, que isso é natural também, né? Uma oscilação, nenhum time vai ficar 100% o jogo todo. Mas essa maratona, ela tá pesando muito nessa reta final também? Claro, todo mundo sabe que o time que vai chegando numa semifinal, vai chegar outra semifinal, o número de jogos, o acúmulo, mesmo que a tua equipe tenha um grupo de qualificado de atletas, cartões, lesões, vão modificando uma série de detalhes para a montagem da equipe. Sem treinamento, fica tudo mais difícil para a gente montar a equipe. E mais um detalhe, psicológico. Perde-se a semifinal da Copa do Brasil, perde-se a semifinal da Libertadores. Então, tudo isso tem que ser trabalhado e tem quantos dias? 2. É quase impossível, mas quem está demonstrando a sua qualidade, o valor no aspecto físico, no aspecto técnico, no aspecto psicológico, que tem enfrentado essa situação com otimismo e com a perspectiva de conseguirmos alguma coisa, são os atletas. Então é normal que hoje a gente tenha tido uma quebra do primeiro tempo para o segundo tempo, mas também é normal que o Santos, com as modificações que o Cuca fez dentro da sua equipe, conseguiu mudar o panorama da partida. Então nós temos as nossas deficiências, os nossos problemas,
Mas ainda assim estamos superando e a gente está brigando lá pelo título com as outras equipes. Felipão, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você falasse da parte psicológica que você já falou, né? Do pouquíssimo tempo que você teve de quarta-feira para hoje, basicamente acertos na prancheta, como você disse. E eu queria que você falasse a respeito de um jogador que tem me chamado a atenção, o Thiago Santos. Ele joga de volante, foi na lateral, depois voltou para o meio. Enfim, é um cara que não tem muito cartaz. Cada vez mais cresce no seu conceito e também a importância para o time, por favor. Ele pode não ter esse conceito de um dos maiores jogadores do grupo do Palmeiras, perante a torcida, ou quem sabe perante um pouco a imprensa, mas é aquele jogador que todo técnico adora. Porque ele tem um espírito, uma vontade, uma dedicação, e onde o colocarem a jogar, ele aceita e procura fazer aquilo que é determinado. Então ele sabe das suas limitações e supera todas essas limitações com a qualidade. E superando essas limitações, ele torna-se um jogador quase que exponencial ao grupo. Ele é um jogador que pode entrar em qualquer momento e até em qualquer posição, e ele preenche os requisitos que a gente quer. No Independência, em Minas Gerais, Atlético Mineiro 0, Grêmio 1. Olha, o primeiro tempo foi muito disputado, muitas oportunidades tanto para o lado do Galo quanto para o lado do Grêmio. O Grêmio saiu na frente, conseguiu sustentar sua defesa. O Galo perdeu muitas oportunidades. Agora o segundo tempo foi da equipe dirigida por Renato Portaluppi. Mas sem dúvida uma vitória muito importante para o Grêmio na sequência do Campeonato Brasileiro. É muito difícil jogar no Horto, né? Tem até aquele ditado, caiu no Horto, tá morto. E o Grêmio conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, uma vitória muito importante. E agora o Grêmio tem que concentrar todas as suas forças no Campeonato Brasileiro. O título já é quase 100. Possibilidade, quase não há possibilidade. Na verdade não há possibilidade do Grêmio ganhar o título do Brasileirão, mas conseguir uma posição digna e ir para a Libertadores diretamente no próximo ano é um foco, já que a Conmebol mais uma vez foi política na decisão e não segue o regulamento que ela mesma estabelece. O Grêmio poderia até ter tido um segundo tempo mais tranquilo, porque jogou demais na segunda etapa, perdeu muitas oportunidades e poderia sim não ter ficado tão na defensiva, efetivar as oportunidades e ter jogado um jogo na segunda etapa com mais tranquilidade para fazer testes. Portanto, o Grêmio não vai para a final da Copa Libertadores da América, só tem o Brasileirão, vai se dedicar integralmente a essa competição. Ganhou uma vitória muito importante no Horto para cima do Atlético Mineiro. Grêmio 1, Atlético Mineiro 0. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense 0, Vasco 1. Olha, é muito importante destacar nessa partida, né? Um péssimo horário lá no Maracanã. Agora o Vasco e o Fluminense fizeram uma ótima partida, um jogo muito disputado, grandes oportunidades para ambos os lados. E o Vasco acabou saindo vitorioso, um pênalti muito bem batido pelo Max Lopes, se eu não me engano foi ele que bateu. Muito bem marcado pela arbitragem também, está de parabéns a equipe do Vasco. Uma vitória muito importante nessa briga aí pela parte intermediária da tabela. E fica aquela sensação de que se o Fluminense fosse mais competente, poderia ter levado a partida, porque oportunidade para isso teve. Como eu já disse, foi um jogo muito disputado, muitas oportunidades tanto para o Vasco quanto para o Fluminense. Agora, no início do jogo, os primeiros 10 minutos, o Vasco dominou. Teve 3 grandes oportunidades, desperdiçou e depois disso o jogo ficou um pouco mais disputado. Mas lá no Maracanã à tarde, o Vasco acabou conseguindo sair com essa vitória. Um péssimo horário, né? Um grande clássico, 4 horas da tarde no sábado. Se fosse no domingo, com certeza teria mais público lá no Maracanã. No primeiro gol diante do Flamengo, Diego Souza homenageou o presidente eleito Jair Bolsonaro. O STJD recomenda que jogadores não façam manifestações políticas com camisas dentro de campo. O caso é semelhante ao do jogador Felipe Melo, que homenageou então o candidato à presidência do PSL após fazer um gol no jogo diante do Bahia e não foi punido pelo STJD.
Porém, o procurador do órgão, Felipe Bevilacqua, recomendou que os jogadores não fizessem isso e, se tornassem a fazer, receberiam punições e multas. No Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo 1, Corinthians 0. O Botafogo dominou essa partida, foi muito melhor, dominou o jogo, teve mais oportunidades que o Corinthians. Ficou totalmente acuado, retrancado, que com o Jair Ventura, todas as partidas do Corinthians são na retranca, são na defesa, e o Botafogo foi mais competente, foi mais eficiente, foi mais atuante, mereceu a vitória porque foi pra cima, teve boas oportunidades. Agora, quase que ia sendo marcado um pênalti ridículo no final da partida pelo árbitro. Por muito pouco que não foi marcado essa penalidade nesse jogo aí no Engenhão. O Corinthians totalmente acuado, né? E precisa da vitória, porque tem que estar em uma posição digna do Campeonato Brasileiro. Está decepcionando o seu torcedor, não está naquela zona ali brigando por uma vaga direta na Libertadores, tá na 8ª para 13ª posição. Essas as posições que o Corinthians está frequentando, e não pode ser assim. É claro que respeitando o estilo de jogo de cada treinador. Agora, não é possível que o Jair Ventura veja que com o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, ele não pode jogar na retranca como ele faz. Ainda mais, o Corinthians não ataca, não sai no contra-ataque, já não tem um ataque tão ofensivo. Imagina o time todo recuado como é. Aí não tem chance nenhuma e acaba perdendo jogos importantíssimos. Na Vila Capanema, no Paraná, Paraná 1, Vitória 1. Inacreditável, hein? Aí que a gente vê que o Vitória é muito incompetente. E empatar com o Paraná, né? Finalmente o Paraná saiu dos 17 pontinhos, porque não saía dali, e fez o gol com Alex Santana aos 13 do segundo tempo. E o Vitória empatou logo depois. Mas pro Paraná é uma glória imensa, né? Fazer um ponto realmente é um grande resultado pro Paraná. Agora, pro Vitória, o jogo deve ser tratado como uma catástrofe, né? Porque empatar com o Paraná, jogar com o Paraná praticamente já é 3 pontos garantidos, né? Então, sem dúvida, esse resultado surpreendeu muito os torcedores do Vitória, porque praticamente já coloca 3 pontos na conta para não cair para a Série B do ano que vem, né? Porque realmente o Paraná é uma equipe muito fraca, muito medíocre, que não vai ficar na Série A. Não sabemos como subiu, agora sabemos como desceu. Não é uma equipe qualificada para estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí você vê o gol do empate da equipe do Vitória, Léo Ceará, aos 37 do segundo tempo. Na Arena Fonte Nova, na Bahia, Bahia 1, Chapecoense 0. Na briga pelo rebaixamento, o Bahia conseguiu um resultado muito importante lá na Arena Fonte Nova, dentro de casa. Um ótimo resultado para a equipe do Bahia. O Elber, aos 21 do segundo tempo, marcou o gol e fez Bahia 1, Chapecoense 0. Nessa briga muito boa pelo rebaixamento do Brasileirão. No Independência, em Minas Gerais, América Mineiro 1, Cruzeiro 2. Olha, esse jogo o América estava muito pressionado. Fazia 8 jogos que o time não vencia e não conseguiu vencer. O Cruzeiro dominou a partida, abriu o placar logo na primeira etapa, conseguiu dominar o jogo. De Arrascaeta, um jogador muito importante. Cruzeiro teve total controle da partida. América Mineiro foi totalmente dominado e mais um jogo sem vencer. Uma vitória muito importante para o Cruzeiro, dá confiança, é um clássico. E agora que está brigando aí pelo Campeonato Brasileiro, para ir para a Libertadores de forma direta, uma boa briga ali. O Cruzeiro conseguiu ter um bom resultado nessa partida. E o pênalti muito bem marcado pela arbitragem e muito bem convertido de cavadinha também. Olha que golaço, que estilo do Thiago Neves, aos 4 da segunda etapa, fazendo o Cruzeiro 2, América Mineiro 0. E o América marcou o seu gol de honra nesse clássico lá no Independência, que você vai ver agora. Aí o árbitro marcou um pênalti pra lá de duvidoso, né? Muita reclamação aí. Pra falar a verdade, não vi muito pênalti aí não, que o árbitro assinalou. E o América fez o seu golzinho de honra, de pênalti também,
paradinha e no meio do gol, Rafael Moura, aos 26 do segundo tempo, fez o gol de honra do América e ficou assim, Independência, América 1, Cruzeiro 2. No Morumbi, em São Paulo 2, Flamengo 2. E que jogo, hein? São Paulo abriu o placar com o Diego Souza cedinho. Flamengo do lance sequente empatou o jogo. Aí tivemos até um lance curioso, né? O Sidão saindo. Ele não sabe jogar com os pés, então ele não devia sair do gol para tentar rasgar. Aí tivemos o Flamengo dominando grande parte do primeiro tempo. As melhores oportunidades foram do time flamenguista. E no finalzinho da primeira etapa, o São Paulo retomou o controle e criou algumas oportunidades não tão perigosas contra as 4 oportunidades criadas pelo time dirigido por Dorival Júnior. E foi um jogo que parecia de temperatura alta e foi. No segundo tempo, tudo se inverteu. Na segunda etapa, o São Paulo iniciou dominando, foi um domínio até mais veemente, um domínio que o São Paulo teve boas oportunidades, excelentes oportunidades e conseguiu tirar dessas oportunidades gols, conseguiu ser efetivo nessas oportunidades que teve. O Flamengo poderia sim ter conseguido ganhar essa partida porque teve o controle em um momento em que o São Paulo já estava um pouco desestruturado emocionalmente por conta do gol que havia sofrido. Mas sem dúvida, um grande jogo, alta temperatura, um jogo muito importante. Agora, o São Paulo jogava em casa, tinha o apoio da sua torcida, saiu na frente. Agora o time estava muito eufórico, saiu na frente, o Diego Souza fez o gol, o time estava funcionando até determinado momento. Mas aí o Flamengo foi com gás e conteve a euforia do São Paulo, empatando no lance sequente. Ali incendiou a partida de uma maneira espetacular. E falando do jogo aí, realmente um jogo de alta temperatura. O segundo tempo foi dominado em grande parte pela equipe do São Paulo, né? O Flamengo dominou o restinho da segunda etapa e um jogo que ficou de um tamanho inadequado para ambas as equipes. Ficou o gostinho de quero mais do São Paulo, porque poderia sim ter conseguido a vitória com o apoio de seu torcedor, saiu na frente, mas ficou eufórico. E o Flamengo, que dominou o primeiro tempo no pior momento do São Paulo na partida, um belo gol do Elinho ali, né? E poderia ter conseguido essa vitória aí, que seria importantíssima nessa briga pelo G4 do Brasileirão. Aí o gol do Rodinei aos 36 do segundo tempo também. Ficou assim lá no Morumbi, São Paulo 2, Flamengo 2. No Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, Inter 2, Atlético Paranaense 1. Mas que pênalti duvidoso, hein? Você vai ver aí nas imagens veiculadas pela nossa TV UOL. Agora veja bem, um pênalti ridículo, absurdo, marcado a favor do Internacional. O Camacho, perdão, abriu o placar do segundo tempo. Um jogo do primeiro tempo muito sem graça. Um jogo que não teve grandes oportunidades, uma grande oportunidade de gol. Agora o pênalti do Inter, né? Foi ridículo. Só mais uma prova que nossa arbitragem é totalmente despreparada. A CBF não dá a mínima para capacitação dos árbitros, né? A CBF não está se lixando para nada que está acontecendo, os clubes sendo prejudicados, né? E o gol do Rodrigo Moledo aos 36 do segundo tempo. E logo mais você vai ver o absurdo, um pênalti que não é nem polêmico, é indiscutível. É uma vergonha o que aconteceu no Beira-Rio e o que você vai ver na próxima imagem aí. Olha aí, o Inter puxa um ótimo contra-ataque, um grande contra-ataque no final do jogo. E vê o quê? Como é que ele caiu, hein? Eu tô até assim, não acredito. Uma coisa absurda. Ninguém empurrou ele e o D'Alessandro marcou. Uma vergonha, patética arbitragem. Eu não sei, estou procurando até agora onde ele viu o puxão. É isso que eu quero saber. Mas ele é um péssimo ator, o jogador, porque ele se jogou sem nada, absolutamente nada. Não houve um contato, não houve um puxão, não houve nenhuma aproximação entre os corpos, mas a imagem é totalmente nítida. Vergonhoso o que aconteceu no Beira-Rio. O Inter foi ajudado pela arbitragem e está se aproximando aí
do Palmeiras. O Atlético Paranaense foi muito prejudicado, um jogo que é muito importante pro time, e nesse Campeonato Brasileiro isso não pode acontecer. Outro dia foi o Inter. E aí, o diretor de futebol do Internacional vai dar aquele show que ele deu? Que ele deu um show, né? Que ele é muito mal informado, inclusive. Que ficou dizendo inverdade, dizendo que a Globo tinha mostrado imagem que não tinha. No jogo do Palmeiras com o Ceará, não tinha mostrado. Mas aí todo mundo fica caladinho. E esse aviso não é só pro Inter, não. É para todos os clubes. Quando é contra si, é um absurdo. Quando não é, ninguém fala nada. E agora, para terminar minha análise, olha aqui esse. Olha o pênalti maravilhoso. É uma piada, né? É uma piada. É muita incompetência. Não é possível. Gostaria de perguntar à Conmebol, né, que eles rasgaram o regulamento, né, mais uma vez, a favor dos argentinos, eles rasgam o regulamento, né. Uma coisa, para quem tem regulamento, né, não devia nem existir. O único regulamento que só devia ter um parágrafo era o seguinte, abre aspas: vamos favorecer todos os clubes argentinos, independentemente da situação, da justiça, da moralidade e da ética. Lembrando que essas palavras não são feitas lá, digo eu agora, na Conmebol. Fecha aspas. É isso aí que devia ser o regulamento, porque é inacreditável. Adiaram o regulamento, adiaram a decisão para sábado. O julgamento começou na sexta. E toda vez é assim, com o Santos também foi, né? Uma coisa patética. Começou a dizer que ia divulgar a decisão de 19 horas. Divulgou no outro dia de manhã. É porque eles ficam lá fazendo a reunião. Como vamos fazer os clubes brasileiros de palhaços, né? Ficar rindo da cara dos torcedores. É isso que eles fazem. Não tem nenhum compromisso com a ética, com a moralidade, né? Com a integralidade da competição, que a competição seja justa. Eles não têm nenhum compromisso, sabe por quê? Porque não existe regulamento na Conmebol. O Grêmio foi de forma vergonhosa prejudicado, né? Tiraram 3 clubes, Grêmio, Cruzeiro e Santos, e contra os argentinos. Veja, o Marcelo Gallardo invadiu o vestiário sem poder, e sabe qual é a pena dele? 3 jogos de suspensão e paga uma multa. Mas que beleza, né? Mas ele pode descumprir de novo. Nem pague a multa, Marcelo. Não pague. E invada de novo o campo na final. O vestiário pode invadir, não tem problema nenhum. Na Conmebol, contra os argentinos, nada. Contra os brasileiros, tudo. É esse o regulamento deles, que não existe. O regulamento foi rasgado, cuspiram no regulamento, como eles sempre fazem. Em nome dos argentinos, eles fazem tudo, mesmo que a imagem já manchada da Libertadores fique ainda mais suja. Mas eles não têm nenhum compromisso com a verdade. Por isso que se chama Conmebol. A Conmebol devia se chamar AFA, Associação de Futebol Argentino, porque é isso que eles são, Associação de Futebol Argentino. Esse foi o pênalti marcado a favor do Inter, mas cadê o puxão? É uma piada, é uma vergonha, é um tapa na cara do torcedor. É muita incompetência do árbitro. Como é que ele marcou um pênalti? Esse pênalti aí não teve nenhum contato, não teve nenhuma aproximação, nenhum puxão, uma vergonha. Não é possível marcar um pênalti desse. Isso é uma vergonha mundial. Veja aí, não é uma piada, né? Não é inacreditável, né? Mas a que nível nos rebaixamos? A nossa arbitragem da Alessandro fez o gol da vitória. Parabéns, CBF. Mais uma vez omissa, não fala nada. E cadê o diretor de futebol do Inter? Vai ficar calado? Não vai dar aquele show?